Boa noite para todos, novamente. Essa é a nossa live de número 6. Na live passada, a gente falou aí sobre as características dos contratos de mini índice e mini dólar, suas margens, né? Como a bolsa e as corretoras atuam com relação à margem, a chamada de margem pós-dia, e também sobre temas aí de imposto de renda. E ficou faltando a gente entrar aí no contexto de financeiro do MultiStrategy. Então a ideia hoje é a gente seguir com esse processo. O Samuel preparou um material bacana, uma planilha para a gente fazer os cálculos em cima dela, que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? E também a gente vai evoluir com essa planilha lá no site. E a ideia é a gente fazer umas brincadeiras aqui durante a live, para quem quiser tirar dúvida, a gente fazer uns exercícios, tá legal? A ideia é fixar bem para vocês até fazerem uso dessa planilha aqui no dia a dia, quando quiserem montar um setup usando reativos, tá? Bom, vou passar a palavra aí pro Samuel, tá ligado? Beleza, obrigado aí, Damasceno. Então, pessoal, eu tentei montar aqui, né? Porque a gente sabe que o dia a dia, a gente vai montar um setup, uma das grandes dúvidas por exemplo, como que eu determino a minha perda lá e ganho, né? Deixa eu até entrar no setup. Opa. Deixa eu entrar no setup aqui. Eu tava lá, peraí. Vou até entrar no setup aqui, porque a primeira coisa que a gente faz é olhar um setup e não sabe como que ele está. Esse setup aqui, quanto que ele rende, né? Como que está o risco dele, às vezes, na questão de risco de perda. Então, vamos até aqui, a gente pode escolher um, né? Eu vou até aproveitar que escolher um, e a gente vai explorando e eu vou colocando na planilha, a gente vai fazendo algumas simulações para vocês terem uma ideia do que a gente tem que pensar até para o final do mês. Quanto que eu tenho que calibrar meu break-even de ganho mínimo e como que eu determino uma perda máxima para não comprometer meu final de mês. Isso aí não tem uma regra exata, tá? Mas eu vou colocar alguns cálculos que eu geralmente utilizo para tentar equilibrar isso. Porque a gente tem os dias ruins, tem dias bons. Então, se você não pode deixar uma perda muito alta, porque se você tiver com break-even muito curto ali, para todo dia sair rápido, você leva um loss, você pode perder a semana, por exemplo, né? E se pegar 2 dias ruins, você perde meio mês. E se pegar mais ainda, você perde o mês inteiro, né? Então, a ideia é tentar dar até uma ferramenta para vocês aí, e um detalhamento de como que a gente utiliza. Eu vou pegar um caso aqui, deixa eu ver os que tem aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Tem um aqui que eu acho que tá vários dias. A primeira coisa que eu faço é já olhar como que tá, né? Ó, tem um aqui que tá violento aqui, né? Então, gente, ó, esse cara aqui é um setup que já tá desde o dia 1º aqui, tá com resultado muito bom, né? Esse WC aqui, do Wilton, se eu não me engano, quando é WC. Ele é o 3+3 também. Ele tá investigando, ele tem uma máquina muito boa lá e uma internet boa também. Acho que tá tendo resultado melhor por causa daí. Mas aqui acontece, ele está 8 dias positivo, ele ganhou R$ 1.700, não perdeu nada e está com 1.700 bruto aqui. Pô, isso aqui é um setup legal. Mas qual que é o risco? Quanto que precisa de margem para operar esse cara aqui, né? Quanto que ele está arriscando para fazer isso? Aí você faz o quê? Você entra no setup, vamos lá na parte financeira, principalmente, que é a parte que a gente vai explorar aqui, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Vamos lá na parte financeira. Com as primeiras coisas que eu olho já, né? Com quantos contratos ele está começando, né? Isso aqui é importante até para depois, quando a gente vai fazer um cálculo de reativo fixo. E outra coisa, o stop, a perda, né? Quanto que eu perco por trade? Qual que é o meu stop por trade? Esse stop aqui, 60 ticks, no caso do IN aqui, R$60 por contrato, né? Se ele não estiver nem com reativo fixo e nem com reativo com alívio habilitado, ele assume esse stop aqui. Então, para eu saber se é esse stop mesmo aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se ele tem algum reativo aqui habilitado, né? Ele tem um reativo fixo habilitado, ó. Com alívio, não dá para colocar os dois ao mesmo tempo, né? Mas ele optou aqui por um reativo com alívio. Então, com 20 ticks,
Ele vem com 3 ticks lá no começo do financeiro, né? Com 3 ticks aqui ele inicia. Eu vou até mostrar um pouco para vocês como calcula. Já vou começar pelo cálculo do reativo fixo, tá? Então aqui, uma das primeiras coisas é entender qual que é o stop do setup. Então, eu ia considerar esse, mas como tem um reativo, o que eu tenho que considerar é o do reativo fixo. Então, olha lá, ele entrou com 3 contratos, então ele vai andar com 3 contratos até 20 ticks, ou seja, 3 vezes 20 reais, vai estar com 60 reais. Ele vai comprar mais 3 contratos e vai andar com 6 contratos mais 10 reais, ou seja, 60 mais 60, 120, que é o stop dele. Não é tão fácil calcular isso aí, né, pessoal? Então, eu fiz uma planilhinha aqui que ela ajuda nesse... Tá até já aqui o cara na frente aqui, né? Eu deixei aqui a parte verde onde tem que ser preenchido, tá? Então, dentro do reativo, antes do reativo, na verdade, qual é o volume inicial? Então, o setup aqui, o volume inicial, eu estou começando com 3 contratos. Opa. Estou viajando aqui de novo. Eu estou com 3 contratos aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, né, pessoal? Tá tudo tranquilo aí? Sim, tá perfeito. Então, ele entra com 3 contratos, eu vou lá na planilha e coloco 3 contratos. Volto aqui, vou lá no reativo fixo. Essa planilha é para o reativo fixo, tá? Então, olho lá, ele está com 20 contratos. Então, a partir de 20 ticks, ele vai comprar mais 3 contratos. Então, eu faço o quê? Venho aqui na planilha, pá. Ó, coloquei 3 contratos aqui, vou colocar de novo. 20. A partir de 20 ticks, ele comprou 3 contratos. E aí vem a parte de ordens limitadas. E quanto mais que ele andou? Nesse caso a gente já sabe aí, né? Mas vamos lá. Nesse caso aqui, ele andou 10 ticks de ordens limitadas ali. Então, depois que ele comprou mais 3, ele andou mais 10 ticks. Então, eu venho aqui, coloco mais 10 ticks aqui, né? Só coloquei de novo aí, 10 ticks. O que ele me dá aqui? Ele fala, ó, tem algumas informações aqui. Ele vai me falar qual é o caminho total dele do lado contrário, até onde ele vai andar em questão de ticks e pontos. Aqui no caso do índice é pontos win, aqui é pontos de dólar, né? Então ele fala assim, ó, esse setup aqui, ele tem uma capacidade de chegar até 150 pontos aqui. Lógico, desde que ele não esteja ali na boca para dar perda máxima, né? Mas numa perda normal, que ele não atingiu a perda máxima, ele vai chegar até 150 pontos e andar até 30 ticks. E o stop dele, quando ele chegar nesses 30 ticks ou 150 pontos win, ele vai ter uma perda aqui de 120 reais. Então, pô, Samuel, mas é muito isso aí, né? Eu não posso reduzir, pegar aquele setup e eu quero perder menos. Aí você tem algumas formas de fazer isso. Como? Ou mexer em quantidade de contratos, né? Porque quanto mais eu reduzo aqui para próximo da hora que eu entrei, que eu entro comprado com 3 contratos. Quanto mais próximo estiver, mais ele vai andar aqui com mais contratos. Então, se hoje eu ando 30 contratos, 150 pontos, eu tenho que entender, eu quero continuar com essa distância, que é a distância da onde eu comprei até onde ele vai dar o stop. Se sim, eu falo, eu quero entrar antes, eu quero entrar com 15. Na hora que eu entrar, quando chegar a 15 ticks, eu quero entrar com mais 3 contratos. Ele já falou, vai dar um stop de R$105 e ele vai andar um pouco menos. Olha, ele tem um espaço menor para andar. Eu tinha 150 pontos para andar, né? Ou 25 ticks. Agora ele reduziu para 125. Então, encurtou aquele caminho que ele pode navegar e tentar recuperar. Então, como diz o Marcião, toda escolha é uma renúncia, né? Então, se eu escolhi gastar mesmo o meu stop, ao mesmo tempo eu apertei um pouco falar, não, mas eu quero voltar, esses 5 ticks daqui, eu quero aumentar lá no final, para ele andar depois. Beleza, eu coloco aqui, 15 ticks. Voltei para os 150 pontos. Mas olha só, ele aumentou para 135 stop. Antes era 120, né? Por quê? É aquele caso. Ele vem andando com 3 contratos até chegar no primeiro degrau, que é o primeiro nível ali, né? Que é esse nível ali, ó. Nesse caso é 20, mas ali é 15, né? Então ele vem aqui com 3 contratos, então é 3 vezes 15, então eu tenho R$45 aqui, né? Aí depois ele não é mais 3, ele comprou mais 3, então ele viraram 6 contratos. Então são 6 contratos andando mais 15 ticks, que dá 90. Então 90 mais os 45, são 135 aqui.
Então, aqui dá para vocês brincar um pouco antes de configurar o stop, né? E tem outras formas. Fala assim, mas eu queria colocar mais um degrau ainda. Ah, beleza. Aí é aquele caso que fala assim, ó, com 20 eu quero fazer assim, eu quero que com 10 ele compre 3. E com mais 10 ele compre mais. Aí eu compre 6, né? Vamos dobrar, porque é a entrada. Geralmente a gente dobra para ele ter um efeito aí de tentar fazer a média mesmo como uma média mesmo equalizada, né? Você pode colocar mais, lógico, depende da estratégia da pessoa. Mas vamos ver mas nesse caso, quanto que vai dar de stop? Eu estou com 10 mais 10 e 3 mais 6. Putz, aumentei contratos, né? Que eu entrei com 3 contratos, comprei 3 e ainda vou comprar mais 6. Quanto que isso dá nessa brincadeira? Vem aqui, coloca o próximo degrau. Então, no primeiro, eu vou colocar 10, comprar. 10 eu compro 3. Aqui eu compro mais 6 com mais 10, né? E vou manter os 10 lá que está original de ordens limitadas, né? São essas ordens aqui limitadas. Que são 10 ali. Quanto deu? Pô, já foi para R$210. E ele vai ter a mesma distância para andar, ou seja, daquele inicial que a gente fez de 3,20 e 10 aqui, que dava R$120, ele já está indo para quase o dobro aí, e com a mesma distância para arriscar. Mas o que aumenta o risco, essa distância? Às vezes não, porque quando eu compro aqui mais ticks, mais contratos, perdão, ele traz a linha de saída mais próxima, né? Então, a partir do primeiro momento, ele já fez uma média da onde ele entrou, onde ele está aqui. Então, aquela linha amarela, ela já caiu, que eu tenho lá no... A linha amarela caiu um pouco. Ixi. Acho que o Samuel caiu. Também acho. Acho que só o Samuel? Só, né? Na verdade, ele tá conectado aí, tá, pessoal? Mas deu algum probleminha aqui. Deixa eu dar um ping nele aqui. Mas ele... Enquanto isso, se puder comentar aí, ô Marcião, deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu até fazer uma pergunta pessoal. Pessoal, é importante, essa explicação que o Samuel está fazendo, é importante que vocês tenham noção do reativo, né? Para que serve o reativo, né? O reativo é aquilo que nós já tínhamos apresentado anteriormente. A partir do momento que você entrou contrário e você começa a perder o valor, você tem um mecanismo, que é esse reativo, aonde você comprando mais contratos, você acaba fazendo com que a linha de atingimento... Oi, pessoal, voltei aqui. Oi, desculpa, até lá, que parte vocês viram? Agora que eu fui ver. Deixa eu só fechar uma coisa. Eu parei aonde? Eu parei naquela parte da planilha, vocês viram até que parte? Ô Samuca, só dá um tempinho que o Agnaldo estava concluindo um raciocínio aqui e a gente volta. Ah, tá, desculpa. Não, só para fechar. Então, é importante entender o mecanismo do reativo. O reativo serve para quando você entra contrário, você comprando mais contratos, mesmo estando negativo, desde que seja a mesma quantidade de contratos que estão abertos, a linha para atingir a linha zero, né, para começar a ficar positivo, fica mais próxima, ela divide no meio, né? E é importante, é isso que o Samuel está mostrando. Se você não tiver esse entendimento, fica um pouco complexo entender o reativo. Então, é importante entender o mecanismo do reativo, essa compra e essa divisão, aonde você fica mais próximo da linha zero, né? E o que ele estava falando é justamente isso, tem que ter sempre o dobro, né? Se você tem 3 contratos, para que a linha fique no meio, né, fique mais próximo à metade, tem que comprar mais 3. Agora, você tem 6 contratos, então a próxima compra são 6 contratos, e por aí afora, tá bom? É isso. Samuel, continua. Tá, desculpa, vocês tinham visto até a parte aqui, eu já tinha visto essa parte aqui, né? Que eu coloquei os 6, 10 aqui, né? Nós vimos até a segunda linha que você colocou para explicar. Tá, ótimo. E aí eu expliquei também aqui, não sei se eu vou reprisar aqui, né? Então eu vejo qual é essa perda máxima que eu tenho aqui e tento comparar com o meu perfil que eu estou avaliando lá, né? Pô, esses 210, ele compromete de R$250 que eu tenho na perda diária. Se no primeiro trade do dia eu já pegar um stop daquele lá,
eu já estou comprometendo quase toda a minha perda diária. Então, tem só R$40 aqui para ele tentar se recuperar. Então, fica bem apertado isso, né? Só uma pergunta, você está apresentando a planilha? Eu não estou vendo. Não sei Desculpa. Será que é porque eu vou tentar... Eu não sei se os demais estão vendo. Estão vendo aí, pessoal? Eu vou parar o compartilhamento aqui, vou compartilhar de novo para ver se entra. Estou vendo o site, ô Samuel. Isso, não também. Estou vendo o site. Tá vendo o site? Agora Você tem que compartilhar a tela inteira, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar de novo aqui. Tô vendo novamente, ó, vou na planilha agora. Estão vendo a planilha? Sim. Isso, agora sim. Beleza. Agora nós estamos vendo sim. Tá, então tem a planilha aqui, os 210, né? Aí fui lá no site e mostrei lá que ele compromete esse cara aqui. Só que como eu aumentei de 3 mais 3, já comprei mais 6, vou chegar no momento que eu vou estar com 12 contratos. Então isso aqui eu teria que mudar pelo menos para uns... Eu praticamente dobrei aí, né? Então eu mudaria pelo menos para uns R$400 aqui, né? Se for pensar nessa questão conforme eu vou escalando, tá? E aí, aí uma das formas de pensar, tem a questão do reativo aqui, do break-even, né? Ó, ele está habilitado. Então, uma outra coisa que eu tenho que pensar é no break-even. Aí eu vou lá na outra planilha que eu montei. Então, aqui, pessoal, não sei se vocês entenderam, tá? Eu posso disponibilizar depois a planilha para vocês. Se tiverem alguma dúvida, também eu posso explicar mais, tá? Mas, em si, é colocar os parâmetros que tem lá e fazer algumas simulações antes de criar um reativo. Pô, eu quero aumentar isso aqui, eu quero andar mais lá e fazer simulações para entender até onde eu posso, em um trade aqui, levar um stop e recalibrar minha perda diária, até porque eu posso estar colocando mais contratos ou estou estendendo muito, né? Eu posso aqui, por exemplo, tirar os contratos, mas eu quero deixar aqui com 50, comprar aqui, 40, perdão, e quero andar mais 40 aqui, depois que ele comprar, andar mais 40 ainda. Ó, 360 pau aqui só com 3 mais 3. Então, quanto mais eu ando, quanto mais próximo está da compra aqui, ele vai andar com mais contratos, e quanto mais eu andar depois, ele anda com mais contratos ainda. Então, vai aumentando a conta aqui, né? Tá bom? Estão escutando aí, pessoal? Sim, sim. Opa. Sim, Tá. sim, normal. Eu montei uma planilhinha aqui, pessoal, que o quê? Para ajudar a gente no dia a dia aqui, para a gente raciocinar um pouco, né? Pensar no planejar, né? Eu vou, aqui eu me baseei um pouco aí até no 3 mais 3, que é mais ou menos esse valor aqui, tá? Para a gente entender, ó, eu tenho 4 semanas no mês, né? Tenho 4 semanas no mês. Pensando que eu tenho que ter um objetivo de ganho diário e também prever perdas. Nesse caso aqui, eu considerei que eu peguei um setup lá, vamos pegar exatamente o que está lá no site, né? E aquele caso lá ao contrário, ó. Posso vir aqui na planilha, vamos olhar lá. Ele está com R$600 de objetivo no dia, de ganho, está com R$250 de perda, objetivo de perda. Então, eu vou lá, deixa eu fechar essa dor aqui, depois eu passo para vocês para facilitar aqui. Então, ele tem R$600 aqui de objetivo de ganho no dia. Aí eu preciso saber, mas qual é o ganho mínimo dele? Qual é o break-even, né? Aí vamos dar uma olhada. Eu coloquei aqui, ó, tem o percentual a partir da onde começa o break-even e a partir do recuo, aí para saber quanto que vai dar o break-even, né? Então eu vou lá, olho, ó, aqui no meu break-even, ele está falando que a partir de 24% dos meus R$600, se ele recuar 30%, ele sai com ganho parcial. Mas quanto dá mais ou menos isso? Eu vou lá e coloco 24%, 4% e 30%. Ou seja, ele vai sair aí, se eu cheguei nos exatos, assim, 24% daqui, a gente sabe que dá, acho que é 144, né? Vamos colocar assim. Até vou colocar depois isso aí, o bruto, né? Isso, e quanto que é o com recuo, né? Até ficar melhor depois para ver. Então, se ele chegou no 144, fechou um trade de 144, aí o mercado começou, voltou 30%, ele vai fechar com um mínimo de R$100. Pô, aí eu tenho que fazer o quê? Pô, R$100. Mas qual que é a perda do setup? A gente viu lá, era 250, certo? Então, eu vou manter os 250 aqui.
Eu tenho que ver aqui, vamos supor que num mês bom aqui, eu tenha 4 dias de ganho na semana e em cada semana eu levo um stop. Pode ver que um stop pode comprometer mais de um dia, né? Então eu coloco lá 180. Eu vou lá para simular se todo dia eu ganhar o mínimo, quanto esse 250 compromete a minha renda mensal, né? Colocando e vou colocando. Tá. Ou seja, ó, se eu ganhar todo dia o mínimo, que a gente sabe que não é todo dia o mínimo, né? O mínimo, tendo uma perda diária por semana, né? Então eu vou ter um ganho total aí de 1.600, perda de R$1.000, eu vou ter um saldo bruto de R$612 no mês. Emolumentos, eu fiz uma conta numa média, tá, pessoal? Porque isso varia muito de setup. Tem setup que dá mais, setup que dá menos. Foi uma média de uns 7% do total de volumes aqui. Eu fiz algumas médias lá do que já tem do site, tá? Então, tentei chegar em algo aproximado de emolumentos. E depois o IR descontando o bruto dos emolumentos, quanto que daria de IR. Então, eu teria um saldo líquido de R$300 aqui, R$343. E a partir disso aqui, uma outra coisa que eu fiz no cálculo, até pensando em investimento, mas quanto que eu tenho que ter na corretora, né? Nesse caso aqui, é um caso de... aí varia muito de pessoa para pessoa, tá, pessoal? Eu fiz um cálculo rápido em cima da perda diária. Então, a perda diária, geralmente eu multiplico por umas 5 vezes para ter minha margem lá de depósito lá na corretora. E com isso, não é que eu tenha margem de 1.250. A margem real, em média, vamos colocar XP no caso aí, é 70% desse valor que eu deixei lá de... Então, a margem real, na verdade, é R$875 que eu vou ter para operar. Ou seja, vai estar meio apertado ainda, né? Que se eu penso que no primeiro dia eu já levo um stop de 250, pô, já caiu aqui para 625, né? Pô, se eu levar já no segundo dia, eu já começo a comprometer aqui a minha... Então, isso é uma forma, tá? De calcular essa margem. Porque assim, ó, eu tenho que pensar quantos stops eu vou aguentar na sequência a partir do primeiro depósito, né? O que eu ganho, se eu tive um dia de lucro, é lógico que isso aqui vai aumentar, né? Depois no dia seguinte, que é o meu saldo. Então, se eu considerar essa regra aqui da perda 5 vezes a perda, que é um dos tipos de regra, eu posso considerar que eu vou ter uma margem, na verdade, real de 875, que se eu passar disso aqui, a corretora vai me estopar. Eu saio mesmo que eu tinha dos 1.250 depositado lá, tá? E aí, aqui eu fiz só um cálculo rápido desse lucro líquido, ainda mesmo assim, com uma margem pequena aqui, eu vou estar com 28% de lucro em cima do que eu rendi, do que eu depositei lá na corretora. Então, eu comecei com 1.250 e no final do mês eu saí com 28% de lucro. Você fala assim, pô, Samuel, mas eu posso ter aí uma semana ruim, né? Posso ter, vamos supor, teve uma segunda-feira que foi ruim, aqui ele já joga perda automático, tá? E na mesma semana, aquela semana lá que, sei lá, alguém abriu a boca aí e o mercado ferrou. Pô, aqui, ó, na verdade já tô com uma margem negativa, né? Eu saí com prejuízo aqui. Se a gente pensar, eu não tive tanta perda aqui bruta, mas às vezes a gente se ilude com essa questão do bruto, por quê? Porque o emolumentos foi. Aqui, IR, eu tenho que até tirar da conta aqui, porque o IR é um reino de cálculo, tá? Eu vou corrigir aqui, porque quando é negativo, né? Se eu descontar tudo aí, não é calculado IR, tá? Eu vou ter um saldo líquido bem baixo aqui, e com certeza que eu vou ter um lucro, eu não vou ter lucro, na verdade, eu vou sair no prejuízo, né? Então é o prejuízo que eu vou ter. Eu vou melhorar também isso aqui para quando ficar negativo aparecer vermelhinho aqui, fica mais claro, tá? Então aqui ajuda um pouco a simular essas situações, tá? Pô, aqui é um mês bem ruim, né? 3, 4, 5... Em 20 dias de operação, eu levo 6 stops. Falei assim, mas Samuel, mas não é todo dia que eu ganho o mínimo, né? Tem dias aí que eu ganho 200, que eu ganho um pouco mais, ganho 150. Mas você pode também brincar que, um dia que eu ganho 150, um pouco mais na semana, 150 a mais na semana vai fazer uma diferença? Pode ficar brincando aí, né? Esse setup geralmente ele vai para 200, tem hora que dá 100. Então, vou colocar a média de alguns dias de 150. Ó, tô quase recuperando aqui embaixo.
minha perda, né? Pô, então não está tão ruim esse setup. Por quê? Porque lá, quando eu olho, o meu objetivo do dia, lá do ganho diário, é R$ 600. Mas o potencial dele aí, o mínimo é 100, e a gente sabe que com break-even geralmente dá a média de 150, 200, 140. Então você pode fazer numa média também. Fala assim, eu vou definir aqui que seja uma média de R$ 125. Porque cada dia que eu perder aqui, eu mato 2 dias, né? Então vamos brincar aí. Vou colocar que eu vou ter um ganho de 125 por dia e um dia de perda por semana. Tá? Opa, ó, já me deu. Pensando num mês bom aí que eu tenho só 4 perdas, eu tô com lucro bom, né? Pensando que eu levo aí mais... vamos levar mais uma perda em uma semana? 2 perdas em uma semana? Opa, ainda tô com lucro. Mais uma perda? Pô, 1% de lucro. Já tá que nem um CDI aí. Pronto. Não tá tão ruim o setup, né? Se a gente for pensar nisso aí. Eu levei 6 dias de perda nos 20 dias que eu operei. Tá? Então, isso aqui ajuda o pessoal a pensar. E falei, puta, mas a gente pode chegar às vezes aqui no momento, esse break-even está muito apertado. Vocês sabem que existe o risco do break-even, se vocês puxar muito ele, reduzir muito o objetivo, né, também. Não, mas eu quero, mesmo que eu estou perdendo 250 em algum dia, eu quero sair o quanto antes do mercado. Eu quero reduzir isso aqui para R$ 50. Vou colocar 12% aqui, ó. R$ 50 por dia, a partir disso, para mim já tá bom. Porra, mas R$ 50? Aí a gente começa a apertar, né? Se eu considerar que, vamos colocar aí 75 de média. Vou colocar que ele consiga, com muito custo aí nos break-even, chegar a 75, né? Simulando, deixa eu colocar aqui, vamos supor que foi um mês bom. Perdi, mês bom, considera aí que eu levei uma perda diária por semana, né? Ó, mesmo assim, ainda eu tô com lucrinho em 3%, mas tô arriscando, né? Porque se eu perder um dia aqui, isso aí acho que é beleléu já, pô. Cai bastante, né? Por quê? É essa proporção que vocês têm que pensar do que? Da perda diária num dia que é ruim, embora eu aumento a chance de saindo antes do mercado também, eu reduzo o risco de levar uma perda diária, né? Eu tô forçando menos meu setup. Em contrapartida, eu tenho que pensar que um dia de perda eu posso estar comprometendo consideravelmente aí o lucro praticamente de uma semana inteira aqui, né? Que é R$ 300 aqui, eu quase matei a semana com um dia de perda, né? Então são coisas que talvez aqui ajude, né? Talvez esse exercício aqui ajude vocês a ir pensando um pouco. A perda vocês não precisam colocar, tá, pessoal? Aqui eu deixei até para quando você tirar um dia aqui, deletar, ele já assume o dia de perda, tá? Então, esse aqui ajuda a pensar um pouco nisso, tá? Mais uma coisa que eu olho quando eu vou determinar até para conhecer um setup, é o valor do stop do trade do dia. A gente acabou de ver o do reativo fixo, né? Aquele caso ali, ele é R$ 120. Então, pensando no stop por trade, é uma coisa importante, quanto que ele compromete da minha perda diária, até para saber se é um cara que tem fôlego, ou ele vai perder tudo no primeiro trade, né? Que eu posso chegar lá na calculadora, chegar que ele é R$ 500 a perda do meu reativo. Putz, mas o cara colocou aqui para terminar com 250. Mas está errado? Não está errado, é uma estratégia, tá, pessoal? Porque eu posso chegar num lucro, às vezes estou com break-even alto, vamos colocar aí de 50%. Mais um pouco, vamos colocar aí 80% disso aí. Eu estou com um break-even mais alto ali e vai acontecer aqui, eu pegar nos 2 primeiros trades, eu já tenho um lucro, sei lá, eu ganhei, vamos supor que eu ganhei mais 250. Ou seja, eu tenho os 250 que eu ganhei, que eu estou de saldo, e mais 250 para andar aqui contra, né? Porque até chegar na minha perda diária. Se o reativo fixo está dando R$ 500, ele vai ter um espaço de R$ 500 para andar. Só que se no primeiro trade do dia ele vai andar metade do que ele ia andar no reativo e vai morrer aqui já na perda diária. Tá? Então no primeiro trade do dia, se ele já for contra, você já pode estar fora da jogada do dia. Então é uma coisa para se ponderar também na hora que vocês olham lá. Então a gente tinha olhado aqui o reativo fixo, né? Olhando o reativo fixo. Vocês estão me escutando ainda aí, pessoal?
Sim. Opa, às vezes estou falando demais aqui, vai que eu caí. Então, quando é reativo fixo, se aqui estivesse como não, eu ia olhar um reativo com alívio. Se ele tivesse habilitado como sim, aqui é mais fácil eu entender a perda dele diária. Eu venho aqui, olho um parâmetro dele, que é esse valor de perda. Se ele tivesse habilitado, ele vai fazer as compras, o Marcelo já explicou outro dia, tem a live, né, explicando como configurar tudo. Ele vai tentar fazer as compras tudo aqui até chegar no valor de 250 e vai parar. Ou seja, se ele tiver num reativo de alívio, ele vai comprometer quanto da minha perda diária? Só ver lá no financeiro, né? Ele vai... Então, um trade, se o primeiro trade ele não conseguir recuperar com o reativo, ele já vai da minha perda diária. Então, é uma forma depois de se ponderar lá. Ah, mas eu vou colocar então 120. Viu? Aí tem que pensar, né? Oi. Viu, Samuel? Só explicando, na verdade, não necessariamente se ele conseguir recuperar, ele vai perder 250, porque ele pode usar o tempo máximo em ativo e pode matar antes, tá? E tem aquelas questões do ganho também que ele faz aliviando, né? Tem essa... Isso mesmo. Ele faz aliviando. Agora, tem aqueles casos que ele vai direto, né? Se está muito oscilando no mercado, ele já vai e bate direto nos 250 e nem compra nada, né? É isso aí. Aí, às vezes... Então, se o mercado está muito porrada, às vezes ele não encontra uma oportunidade de fazer as compras para alívio, né? Ele já vai na porrada, eu sei que ele vai bater um teto. Isso aqui é garantia que ele não vai passar disso, né, Marcelo? Mas ele pode... Ele vai fazer um jogo de compra, vende, como se fosse você operando na mão ali, tal, e tentar recuperar. Mas, exatamente. Às vezes, o mercado ele pode abaixar muito rápido e atingir 250 na paulada só. Isso, mas lembrando, né, que só para ficar bem fixo para o pessoal aí, na mente de todo mundo, que ele também leva em consideração esse tempo máximo no reativo. Então, ele também funciona por tempo. Não só financeiro, mas por tempo também. Isso. Mas ele não sai com o máximo, ele sai com o que ele é os 30. Se ele está brigando a 30 minutos, é o saldo negativo que ele tiver na hora. Se tiver com menos 100, é menos 100, né? Exatamente. Então, se ele ficou brigando, tentando recuperar e não conseguiu durante 30 minutos, ele cai. Aí ele fecha com o que tiver. Ficou 30 minutos, não bateu os 250 e não terminou, ele sai, né? Eu acho que... Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu acho que da parte financeira, pessoal, é isso aí, tá? Tem a questão do break-even, acho que eu tinha os principais pontos que eu sempre observo quando eu pego um setup é olhar ele, né? Ó, ele tá aqui, tem algum reativo fixo com alívio? Só reprisando, né? Olho se tem se tem. Então eu vou ver como que é isso aqui. Aí o fixo aqui ele é um pouco mais complicado, vocês viram? Vou passar a planilhinha para vocês, tá? Eu acho que no vídeo aqui também vai ficar gravado o vídeo aí, mas qualquer coisa podem entrar em contato comigo aí sem problema nenhum, que eu entro em mais detalhes, tá? E pensando sempre em equilibrar isso com a minha perda aqui diária, né? E eu acho que o planejamento mensal também aqui é hiper importante antes de definir a minha saída do break-even aí, né? Eu vou tentar melhorar um pouco as informações aqui, tá, pessoal? Vou dar uma melhoradinha e tudo, algumas coisinhas que eu já vi aqui, né? Nem tudo fica perfeito, né? A gente sempre tem um bugzinho aí. E para ficar um pouco mais claro quanto que é o start do break-even realmente financeiro, né? Qual que é a perda dele nesse recuo e ainda isso aqui é o quanto que ele vai dar realmente aí líquido se no mínimo ele sair, né? Pelo objetivo colocar aqui, fazer uma simulação quando eu tenho um break-even, se esse mínimo ele está compatível com o stop aqui. E às vezes você tem que avaliar o pior cenário mesmo. Às vezes pode, eu vou reduzir meu stop do dia às vezes para tentar equilibrar, sabendo que quanto mais eu aperto o stop do dia, né, e eu aumento meus riscos de levar um stop. Então, toda escolha tem uma renúncia, não tem mágica, né? Mas acho que o objetivo era isso aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou quer complementar alguma coisa aí, meninos. Opa, boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Não, assim, uma coisa que eu observei nesses meses aí que a gente está operando, né? O reativo é uma ferramenta muito bacana, mas o pessoal tem que tomar cuidado porque, assim, eu acredito que para usar o reativo, você tem que ter uma margem um pouco maior do que o que a gente estava conversando, né? O reativo é
pode ser uma bela solução para quando entra errado num trade, mas também se a pessoa está com uma garantia muito justa, Exato. talvez o ideal seja ela primeiro começar com um robô que não tenha o reativo, um robô que ganha um pouquinho menos, mas com mais assertividade, até ela gerar um capital para depois sim, quando você tiver um pouco de margem a mais, uma folga de capital para investir, partir para o reativo, que aí você vai ter resultados muito bons, mas também não corre o risco de tomar um stop muito, muito grande que vai comprometer o que você colocou como garantia, entendeu? Eu acho aí, é o Munhoz que falou? É o Marcelo Sancori. Ô, Marcelo, bem? Beleza? Não, joia. Então, é exatamente isso. A gente tem que pensar, assim, não que eu fale assim, não usar o reativo, ela é uma ferramenta boa, talvez pensar em não onerar muito ele proporcionalmente à perda, né? Por exemplo, eu tenho um reativo que ele compromete 50%, ele não está tão ruim. Eu posso levar o azar de levar 2 stops já na primeira do dia, realmente está ruim. Aí, em questão de margem, você tem razão aí, ô Marcelo. Vamos supor que num reativo que eu configurei, é aquele caso, pô, eu tenho um stop, meu reativo ele vai chegar até R$ 500, né? Só que ele chega até, vou colocar mais aqui, eu estou com um reativo de R$ 800 aqui. E tem R$ 800 de stop. Só que eu ganhei, vamos supor que eu ganhei R$ 600, tá? Um pouco mais, R$ 700. R$ 700, aí eu entro num reativo. E aqueles 600, até ele chegar na perda diária, eu tô com quanto? Eu tô com 850, 700 dá 950, certo? Isso. 950 para navegar. Só que ele vai chegar, vai dar os 800, 700 que eu ganhei, vai dar 900, ou seja, ele vai ser estopado na corretora aqui, ó, porque ele não tinha 900 de margem real. É bem isso que você falou. Então, o reativo, o que eu tenho que tomar cuidado é o quanto ele está dando de stop aqui. Porque se ele estiver muito acima da minha perda diária, e eu estou numa onda positiva no dia, e o meu break-even estava acima dos 700, vamos supor, né? Que o break-even ajuda a segurar na hora que ele volta, né? Ah, sim. Mas se nesse caso meu break-even estava em R$ 8.000, ou eu estava em 700, aí eu comecei a voltar até chegar nos 250 de perda diária ali, que eu vou perder os 700 mais 250. A corretora já veio aqui e me derrubou. Por quê? Porque eu puxei uma margem ali gigante. Extrapolou, e eu não tinha essa grana lá de garantia, eu estava com muito pouco. Entendeu? Isso acontece, né? A pessoa pode se empolgar com o que vê às vezes está trabalhando no demo, né? Pô, agora eu já vou pôr na produção, já vou pôr. Ixi, é uma armadilha aí. Você pode perder toda a tua margem num dia aí. É o trap, esse é o trap. Tem que tomar cuidado. O Marcelo falou uma coisa bem legal também, que é o seguinte: imagine que você esteja com um setup muito assertivo. Você olha lá e está muito assertivo. Como é que você sabe que se ele está assertivo ou não? Quando você olhar nas linhas de cada trade, você vê que ele está no número de contrato mínimo, né? Então, nesse setup de exemplo que o Samuel falou, está lá 3 contratos iniciais. Aí você olha, 3 contratos, 3 contratos, 3 contratos. Cada linha está positivo, 3 contratos. Aí você fala, nossa, está bem assertivo, ele não está entrando no reativo. E aí, nos dias que se passam, e é bom, é claro, estar no simulado, né? Você olha e fala, olha, toda vez que eu entro no reativo, poucas vezes ele está saindo no positivo. Então você olha, entrou no reativo e tomei pau, entrou no reativo e tomei pau. Aí você soma, fala, 5 vezes entrei no reativo e tomei pau. Só 2 dias ele conseguiu sair. Aí é o momento de você falar, olha, não vale a pena entrar no reativo, ou melhorar o reativo, porque o reativo que eu estou utilizando ele não está sendo eficiente. Então, essas informações são muito importantes. Você só consegue ver no dia a dia, nesses números que eu acabei de dizer, né? Se toda vez ele está no mínimo, puxa vida, está assertivo, não vale a pena eu ficar trabalhando com reativo. Né? Exato, acho que é um bom ponto aí, Didio, e acho que é o que você comentou, é isso mesmo. Então, e até um ponto, aproveitando esse gancho aí, que vocês podem analisar, se esse setup, ele tá, que nem o Aguinaldo falou, eu olhei ali, vários dias ali, a maior parte está com 3, ele não está saindo com 6, porque ele não está entrando no reativo. Se ele não está entrando no reativo, quer dizer que ele está muito assertivo sem o reativo, então eu não preciso necessariamente ter um reativo.
eu vou lá, deixo como não reativo e coloco 50 de stop, porque dificilmente ele está chegando nos 50. Certo? Então eu reduzo o meu risco, né? Que seria até simular aqui um stop, né? Nesse caso aqui vai dar, se fosse 50, que isso aqui não é para isso, tá, pessoal? Estou usando só para cálculo, tá? Eu vou ter um stop aí, se eu tenho 3 contratos andando 50 ticks no stop lá do financeiro, né? Que é esse caso aqui, ó. Que eu venho aqui. Se eu tô aqui, se eu venho aqui, coloco 50. Pô, porque daí eu desabilito o reativo, porque se ele tá tão assertivo assim, e eu quero ganhar mais, eu aumento em contrato depois, porque ele tá muito assertivo, né? Agora eu vou falar uma coisa que assim, vocês têm mais experiência do que eu. O dólar, ele é um papel mais complicado de operar. Ele não segue tanto, vamos supor, os estudos, né? O price action, ele não segue tanto. O mini índice, eu tenho acompanhado, ele segue mais. O reativo no dólar, vocês acham que ele é mais perigoso do que no mini índice? Ele puxa mais margem, né? O que eu tenho visto, tá, Marcelo? Não, depois acho que cada um pode compartilhar a experiência, e os meninos aí. Isso depende muito de com quantos contratos você entra, né? É muito comum eu até entrar, tipo, com 2 contratos, vamos supor, andar uns... A gente tem que observar muito a latência, né, de um setup aqui, ó. Mas ele, em média, um setup básico aí para ele andar, 300 pau aqui para você andar 11 pontos de dólar, né? Uhum. 11 pontos de dólar. Então, se você olha aqui um dia, ele está oscilando muito mais que 11, eu estou puxando muita margem. Ele puxa muita margem por quê? Porque o custo dele é alto, né? Sim. O custo dele é alto. Cada tick ele equivale aqui a meio ponto, né? Cada ponto de dólar equivale a 10 reais. A 10 reais, né? Aqui no caso, eu estou com 4 contratos aí, andei um tanto aqui, depois andei mais um tanto aí com 4 contratos, ele chegou aqui a 320 pau, né? Então você pode ver que você tem que arriscar mais. Ele tem os prós e os contras, ele é muito rentável, né? Você está com um setup bom de dólar, você fecha a tua meta financeira muito rápida no dia. Mas também é difícil você trabalhar com uma perda muito baixa no dia no dólar, tá? Até estopado o tempo todo, né? Porque ele é muito imprevisível, né? Exato, que nem eu estou testando um scalp, o pessoal faz muito scalp com dólar, né? Mas assim, se tem um dia que hoje que ele estava com muito pavio, por mais que ele está indo na tendência certa e deixa muito curto, né? Que é o quê? Eu não usar reativo, eu estou com uma margem muito curta ali. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Estão trabalhando ainda, hein? E então aí Você tá falando mesmo? Desculpa. Eu puxo muito a perda aqui no caso. Né? E o problema do dólar também, pessoal, é que ele sofre muita interferência do Banco Central, tá? Então, acho que quase semanalmente o Banco Central compra contrato futuro para tentar fazer baixar o valor do dólar. Tá? Tem muita influência do BC. Tá? E o por dólar... Opa, pode falar. Pode falar. Imagina, Marcelo, pode falar. É por isso que a gente percebe que é aquela coisa, né? Enquanto o índice sobe, o dólar geralmente cai, porque é forçado, né? É uma coisa puxa a outra, né? É bem isso. E eu acho o dólar, ele é muito volátil. Tem que ter muita bala na agulha, muito valor na conta para você conseguir trabalhar com dólar. Porque como ele é volátil, você também precisa fazer setups onde precisa ter um fôlego maior, né? Então, as subidas e descidas, né, são bem expressivas. E aí você faz um setup onde você não coloca um pulmão bom, né, um stop loss legal, nossa, não consegue sair positivo. Ele sobe e desce, né, ele entra, eu digo assim, aquele ciclo, né, de subidas e descidas muito grande. Eu não gosto muito de trabalhar com dólar. De vez em quando aparecem uns setups legais e ele é muito lucrativo, mas precisa ter bala na agulha, viu? O dólar precisa realmente ter pulmão. Até fazer um comentário aqui sobre o dólar, para quem não está acostumado, né, não acompanha. Teve o tema aí que o Márcio comentou do BC intervir muito no dólar. Isso é fato, tá, pessoal? Isso tem um porquê.
O dólar hoje ele está muito alto em relação à moeda brasileira, né? Então, a moeda brasileira está desvalorizada por conta do dólar valorizado. E por que isso? É simplesmente porque existe fuga de dólar do país, tá, pessoal? Aí, outros temas, tá? Outros motivos de mercado que a gente pode fazer uma live aí, daqui a pouco até começar a fazer live para a gente falar um pouquinho de mercado, para vocês começarem a se contextualizar um pouco mais sobre mercado, tá? E acho que é super legal para todos nós aqui. Mas o que acontece? Pelo um fato aí de juros muito baixo, e aí todos os países estão fazendo isso, né, por conta de pandemia, tem que reduzir juros aí para todos os lados, entre aspas, né, reduzir entre aspas, para que fomente a economia. O principal ativo que o gringo opera no Brasil é juros. Se o juro está baixo aqui no Brasil, não paga um prêmio alto para o gringo. E aí o gringo tira dinheiro do Brasil. Quando o gringo tira dinheiro do Brasil, o dólar sobe, porque ele começa a gerar, digamos que uma escassez de dólar no país. O que o BC então tem que fazer? O BC tem que injetar dólar na economia. Como que ele injeta dólar na economia? Tem duas formas. Ele pode fazer isso por meio de dealers, aí são algumas corretoras que elas são obrigadas a comprar dólar no preço que o BC colocar para vender. É obrigatório, tá, pessoal? Se eles não compram, se as corretoras não compram, elas são descredenciadas no Banco Central. E elas não podem fazer mais operações com o Banco Central. E elas, assim, elas ganham prêmios por isso, tá? Ela compra no valor alto, mas ela tem um prêmio do BC. Então, isso é uma forma de injetar dólar, de fato, físico, tá? Físico, na economia. E também tem uma outra forma chamada swap cambial. O que é o swap cambial? Basicamente, o BC vai lá e faz um leilão de dólar no mercado futuro, e eles ficam fazendo rolagem, ou seja, eles estão vendidos em dólar. Vamos supor que o BC vendeu o dólar lá a R$5. O dólar agora está a 5,40 mais ou menos, eles vão lá e fazem rolagem desses contratos que eles já estão vendidos. Vamos supor que eles estão vendidos lá em 1.000 contratos. Eles só fazem a rolagem desse contrato para o próximo mês, tá? Isso é o swap cambial que eles chamam. Quando eles fazem isso, de certa forma, eles fazem o dólar girar também na economia, só que de uma forma mais fraca, tá? É mais fraco. Quando eles colocam dólar físico na economia, é mais forte. Então, mas os dois geram volatilidade ali no gráfico, tá? Quando é físico, a volatilidade é muito grande. Quando é só um swap, a volatilidade é menor. Mas uma coisa assim que a gente sempre repara muito ali também é que geralmente quando o BC faz isso, e as plataformas, tá, de negociação sempre avisam que o BC está fazendo um leilão, quando faz isso o mercado só espera, tá? Porque geralmente o BC avisa antes. Vamos fazer leilão de dólar, seja dólar que eles chamam de mesa, né, que é o físico, ou swap cambial. Eles sempre avisam um dia antes ou avisam no dia. O mercado geralmente espera isso acontecer. Quando o BC derruba o dólar, o mercado entra comprando. E assim, uma outra coisa importante, o BC não é maior que o mercado. Então, quando o BC derruba o dólar, o mercado inteiro vem comprando dólar, tá, pessoal? E eles fazem o dólar subir de novo. Então, fica esse jogo de vai, no vai, vai, no vai, vai, no vai, que eu chamo tecnicamente de reme-reme, não sai do lugar, fica remando e não sai do lugar, mas isso provoca muita volatilidade no dólar e faz com que esse ponto aí que o Marcelo comentou, que o Agnaldo comentou, de às vezes você ter que ter mais margem para poder rodar ele, porque o dólar bate forte, tá? Então, tem trades, óbvio, dentro do dólar, mas o viés de fato pro dólar é criar hedge, tá? Que aí uma outra hora eu explico isso para vocês. Entenderam, pessoal, o que é isso? Esse movimento do BC? Beleza. Super Deu uma intervenção clareada. do BC, tá? Outra coisa também, pessoal, é quando vocês verem juros, tá? Tudo bem eu compartilhar rapidinho a tela aqui, ô Samuca? Pode, já tirei aqui, tô fazendo só uns ajustezinhos até para compartilhar depois da planilha com o pessoal. Pessoal, isso aqui que vocês estão vendo é uma outra plataforma gráfica que eu utilizo, tá? E está exatamente aqui no dólar, no mini dólar futuro. Mas eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês, ó. Lado esquerdo aqui da tela. Vocês vão ver isso aqui, ó.
DI é juros futuro, tá? É juros futuro e basicamente a Selic está associada a esse juros futuro, tudo bem? Então, se você pegar os juros próximo mais líquido, quer dizer, não vou dizer que é o mais líquido, mas é o juros mais próximo, é o 2022, janeiro de 2022. Ele está custando 3,36, é a taxa. Só que se vocês pegarem a nossa Selic hoje, está 2%, certo? Por que isso? Porque o BC está tentando manter os juros baixos. Só que o mercado futuro já está falando para o BC, você tem que subir juros. Não dá para vocês manterem do jeito que está. Por quê? Porque a inflação está alta, pessoal. A gente está com 4 e pouco por cento ao ano, né, de inflação, que fechou em 20, e a Selic está abaixo da inflação. O que isso quer dizer? Se você tem dinheiro lá no Tesouro Direto em Selic, você está perdendo dinheiro. A Selic está perdendo para a inflação. Então o mercado já está avisando, você precisa subir juros, você precisa subir juros. E começa a pressionar. O juros mais líquido atual é esse aqui, tá, pessoal? 2025. Olha quanto que está a taxa. 6,39%. E aí você vai vendo que conforme os juros vai aumentando, a 2025, 26, 27, 28, 29, a taxa de juros vai abrindo. Então a taxa de juros futura, ela já está abrindo lá para 7,5%. Só que o prêmio ainda é baixo para o gringo. Pensem, pessoal, que há alguns anos atrás isso aqui estava 16%, tá? Isso era bom para o gringo. Então o gringo trazia dólar para o Brasil e colocava aqui nos juros. Com juros baixos, o gringo prefere ficar na segurança do país dele. Ou ele busca México, ou busca outros países que estão com juros altos, tá? Isso causa a fuga do dólar. O dólar hoje aqui, a cotação, tá? O mini 5,39 aí. A cotação do mini fechou hoje, tá bom? Isso aqui é dólar futuro. Tudo bem, pessoal? Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só para falar de mercado. Os impactos, tá? Políticos no mercado. É assim, sem viés político, tá, pessoal? A ideia não é trazer discussão política, mas sim direcionamentos políticos aonde eles impactam, tá bom? É legal esse tipo de informação, porque ajuda você a se posicionar, tirar proveito da informação para se posicionar melhor no mercado, tá? Entender para onde o mercado vai. Legal? Aí uma coisa aqui, ó. Vocês forem ver aqui, ó. Dólar subiu, certo? Ó, dólar futuro. Em 6 meses ele está caindo 2%, tá? Em 6 meses a bolsa subiu 13%. Porém, se você olhar o dia de hoje, dólar subindo, bolsa caindo, tá? Isso também tem porquê, tá, pessoal? Tem porquê, mas a gente discute isso em outro momento. Vamos lá, Samuca, se quiser continuar aí. Eu acho que eram esses pontos mesmo aí, pessoal. Aí vocês quiserem até complementar aí, mas eu acho que o objetivo era essa conscientização aí na hora de fazer o setup, observar bem os reativos aí, né? Quanto ele pode comprometer, porque entrar em produção aí com algo desregulado, tudo, com pouco teste em homologação, a gente sempre pede para testar bastante no ambiente simulado aí, né? Para não ter surpresa depois em produção, que você pode, que nem eu tinha explicado ali, dependendo como tiver, às vezes alguém fez um reativo, ou não sabia calcular, às vezes até por desconhecer, ou às vezes é a estratégia dele mesmo, mas ele deixou um break-even muito alto, tudo, você pode perder a margem que você colocou, tudo que você colocou lá na corretora você pode perder no dia. Então tem que sempre tomar cuidado, calcular certinho aí qual que é o risco daquele setup ali, para não ter esse probleminha. Eu acho que o ideal aí é que o pessoal que já vai usar o robô em demo para tentar acertar uma configuração legal, tal, com o tempo, que quando for para a produção, entra com um pouco mais de contrato, um pouco mais de cuidado e vai fazendo a coisa crescendo aos poucos, né? Ou seja, você começa com 2, 3 contratos e vai aumentando a quantidade de contratos assim que o robô for gerando dividendos para você, entendeu? Acho que esse é o ideal, tá? Pessoal, perguntas? Aproveitem, pessoal. A gente tem
foi rápida, né? 54 minutos dessa vez, mais ou menos, desde que a gente está gravando. Mas acho que é o canal para se quiserem tirar, abrir o microfone aí para levantar a mãozinha, né? Para Deixa eu fazer uma jogar uma pergunta, fiquem à coisa, vontade. Damasceno, deixa eu jogar uma coisa aí para o pessoal pensar, né? Às vezes eu estou operando aqui com o robô, aí a minha esposa no final da tarde falou: hoje eu fiquei sabendo que foi boa a bolsa, né? Porque saiu bem positivo, tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, mas isso é bom para o robô ou tanto faz, né? E aí eu vou até jogar para vocês. A gente que está operando com robô, né? A bolsa subiu ou desceu? O que vocês acham com relação utilizando o robô? Dá uma pensada e tentam cada Boa, um Fernando. dar uma posição, e até o Damasceno, eu gostaria que o Damasceno falasse sobre isso, porque eu tenho a minha opinião, tá? A Fernando já se respondeu ali, ó. Eu acho que Fernando tanto respondeu faz. Perfeito. É Eu isso acho mesmo. Tanto Grande, faz. perfeito, é que exatamente ele isso. fazer sozinho, ele vai seguir o mercado, né? Então, para nós, não Exatamente tem isso, muita. porque entra vendido ou entra comprado. Agora, o maior problema é a volatilidade, gente. De subir, a bolsa saiu positivo, a bolsa saiu negativo, tanto faz, mas a volatilidade, eu acho que esse derruba os setups. Tem que tomar cuidado e olhar no dia, falar, deixa eu ver a volatilidade e colocar uma proteção boa, a gente tem parâmetros de volatilidade para que não derrube o setup, né? Porque o setup tem um ciclo lá, né? De stop loss, de reativo, e se a volatilidade está muito grande, ou seja, sobe muito ou desce muito, ou dentro do candle, ou mesmo em candles separados, isso derruba o setup, tá? O indício disso são os pavis ali, né? Esses pavis compridos aí, essa subida e descida que se você tem um stop muito curto, te derruba rapidinho. Você, daqui a pouquinho você perde ali e já perdeu o dia, né? Exatamente isso que o Aguinaldo falou. Então a volatilidade você até percebe ela pelo tamanho dos pavis ali, que é um dos indícios, né? Tem outras formas de analisar, lógico. No caso da volatilidade, é melhor acertar no loss lá em cima ou no trailing? Lá no trail. No trailing que você diz, veja bem, o trailing, quando entra positivo, ótimo, né? O problema é quando entra contrário, né? E aí, ou o stop, a gente tem que acertar isso, quem tem reativo, no reativo, né? Procurar No reativo. acertar no Mas aí reativo. tem que colocar um reativo mais curto? Ou um reativo. O o reativo curto, ele vai sair mais rápido, então você já perdeu e acabou, né? Isso Exato. aí varia. É, Ou você coloca um reativo maior para se a volatilidade não sobrepor o seu reativo, você ainda tem chance de sair no lucro, né? Isso, esses dias de volatilidade, tá? Quando ele entra ali, por mais que ele vai estar na tendência correta, se eu deixo muito apertado, que o Aguinaldo falou, o reativo, ou se eu estou sem reativo, o stop, ele está muito, essas osciladas que ele dá para o lado contrário, que ele fica subindo e descendo, ele te derruba, entendeu? Por mais que ele fosse subir. Mas essa oscilada que ele dá aí, para baixo e para cima, eu entrei comprado, mas ele está dando umas osciladas fortes para baixo, fazendo pavio ali, né? É isso aí que te derruba antes dele seguir para o caminho que ele ia seguir realmente. Então, você deixa o stop muito curto, você sempre vai ser estopado várias vezes ali e você perde o dia. Então, quando tem muita volatilidade, é ideal ter um stop maior, né? Pessoal, deixa eu só comentar aqui um parâmetro que o robô tem, que a gente não anda explorando muito ele, que é esse aqui, ó. Dentro de configuração, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Só aumenta um pouco a imagem, aumenta Marcião. um pouco, Dá um zoom. Eu tô com lupa. Vou diminuir então um pouquinho e vou aumentar ele um pouco aqui. Melhorou. Já estão vendo, né? Então, ele fica em configuração, tá? Que é este cara aqui, tá? Na verdade, são esses 4 parâmetros aqui, ó. Essa unidade aqui, ó, que está em 20, cada um aqui
equivale a 1/10 de segundo, tá? Então, quando eu coloco 20 aqui, significa que eu estou olhando 2 segundos. Aqui é o seguinte, então, isso aqui é uma configuração para o 1, tá? Ela está meio padronizada, está nesse tamanho. Aqui talvez seja para evitar momentos de muita volatilidade. De repente, a gente diminui aqui, por exemplo, para uns 55, 50, tá? Então, cada um desse é 1/10 de segundo. Então, quando eu uso 20 aqui, ele olha 2 segundos. Ele fica 2 segundos olhando o mercado. E se houver, no caso anterior, ele tiver 60 mudanças de preço em 2 segundos, ele considera como alta volatilidade. E aí ele vai mostrar na janelinha do robô lá, dizendo que está com volatilidade, tá? O spread também é uma coisa muito importante, ou seja, o spread é a diferença entre compra e venda no momento também, tá? Se estiver acima de 6 ticks é muito grande, então ele faz uma pausa, né? E a pausa que ele faz é de 5 segundos. A cada leitura dessa, ele dá uma pausa de 5 segundos. Então, o recomendado para momentos de muita volatilidade, de repente, seria a gente começar talvez a trabalhar com 50 aqui. Porque qual que é o problema da volatilidade para o robô? O robô é todo baseado em indicadores. Essa volatilidade, ela atrapalha a leitura dos indicadores, tá? Então, o robô pode dar um sinal, por exemplo, de venda que aconteceu pela volatilidade, por essa mudança rápida de preços, que na verdade não era venda. Entende? Então, a falso sinal, né? Exatamente. Então, seria interessante que nós passássemos talvez a brincar um pouco com esse parâmetro aqui de mudança de preços aqui, tá? Então, lembrando... Pode falar. E vou falar uma coisa. Peraí, Guinaldão, o Marcelo tem uma pergunta aí, ó. Levantou a mãozinha aí, ó. Ô, pessoal, assim, não sei se eu vou falar uma grande besteira, mas a volatilidade, o sobe e desce, por exemplo, para um setup com as bandas de Bollinger, ele é bom. No range eu não consigo controlar mais ou menos isso, porque o sobe e desce largo é ótimo, mas aquele curtinho, quando ele fica lateral, é péssimo, né? Então, para um setup como esse, no caso bandas de Bollinger, que não é de tendência, ele realmente ele trabalha com aquela batida embaixo e em cima nas bandas, a volatilidade é importante, né? Depende, Tchelo. Depende. Quando a gente vai para a linha lá do topos e fundos, eu acho que aquilo ali atrapalha um pouco a banda de Bollinger, tá? Porque o topos e fundos, ele evita que o robô faça um trade dentro de um túnel, vamos dizer assim, né? De um túnel onde você tem ali um preço mínimo e um preço máximo, que ele fica andando, variando dentro desse valor. A banda de Bollinger, ele pode andar dentro disso e dar sinais de entrada dentro disso. Então, aquele parâmetro topos e fundos, se você deixar ele muito aberto, ele atrapalha o bando de Bollinger, na minha opinião. Agora, essa parte aqui que o Márcio está mostrando, que são esses 4, que é a partir de quantas vezes para analisar a volatilidade barra spread, até o tempo de espera para a volatilidade barra spread, esses 4 parâmetros, ele está falando o quê? Imagina que um candle, vamos pensar em um candle. Dentro desse candle, primeiro vamos falar que é a quantidade de mudança. Se ele mudar 50 ticks dentro daquele candle, se ele tiver uma variação de 50 ticks dentro daquele candle, de 1 minuto, a gente está falando, cara, é muita variação dentro de um candle. Então, o que ele pode provocar? Ele pode provocar aquele candle que ele enche e esvazia em menos de 1 minuto. Já viu? Você já viu isso acontecer agora que vocês estão acompanhando, né? É isso que ele está falando aqui nessa linha, tá? Nessa linha é isso. É um candle que enche e esvazia muito rápido. E aí ele eventualmente dá um sinal ali de compra ou venda, dependendo do indicador que você está utilizando, e ele pode dar um sinal errado. Ele encheu, deu um sinal de compra, mas ao mesmo tempo ele esvaziou e voltou ao contrário. Voltou tudo. Aí, acho que para qualquer indicador, acho que isso não é legal, tá? Não é legal, porque ele dá um falso... indicadores que operam rompimento, por exemplo, ele pode dar um falso rompimento. Para a banda de Bollinger, por exemplo, ele pode sair para fora da banda
e voltar rapidamente, mas voltar de novo para fora, né, da banda. Uhum. Então, assim, não é legal. Então, quanto mais a gente brinca por aqui, ou quanto mais a gente aumenta isso, a gente está limitando mais o robô de entrar na volatilidade. Tudo bem? Mas tem que lembrar o seguinte: ele vai impedir que você entre. Mas se eventualmente você entrou num trade que naquele momento estava estável, vamos dizer assim, né, sem alta volatilidade, ele entrou no trade, ele está posicionado. E de repente começou a sofrer alta volatilidade num trade corrente, aí já não tem mais o que fazer, entendeu? Ele vai proteger na entrada, né? Na execução. Sim. Entendeu? Tá claro? Beleza. Sim. O Peterson queria falar aí. Então, nesse caso, o ideal seria mexer só aqui nos tiques ou ter que mexer ali um pouco no spread? Eu vou explicar o spread, tá? E já vou responder já uma pergunta do Fernando aí. Rapidinho, tá, Márcio? Só colocar aqui de novo o meu profit aqui, tudo bem? Tranquilo. Não vai mostrar agora, tá, pessoal? Porque eu acredito que o mercado aqui fechado já, ele não vai mais mostrar a pressão aqui se é compradora ou vendedora, tudo bem? Mas, não é nem esse cara aqui, não tá funcionando. Vamos lá. Vamos pegar o dólar aqui como exemplo. Só para confirmar aqui, o dólar fechou ali 5,391 aqui. Esse lado aqui, pessoal, ó, azul, é o lado comprador do dólar. Eu só tô colocando o dólar como exemplo porque ele tá aqui na tela, tá? E esse lado vermelho é o lado vendedor do dólar. Acho que tá, pra mim congelou a tela. Não sei se para as outras Você tá pessoas vendo o meu mouse aqui? Vocês estão vendo meu mouse andar, pessoal? Sim. Tá bom. Ah, então é o meu aqui. Vou reconectar. Tá bom. Então, assim, ó, quando você tem aqui comprador, o comprador geralmente vem de baixo para cima. E vendedor vem fazendo pressão de cima para baixo. Tudo bem? Comprador pressiona para cima, vendedor pressiona para baixo. Mas imagina aqui, ó, o último negócio que aconteceu foi a 5,391. Foi o último negócio. Alguém vendeu para alguém que comprou nesse preço, tudo bem? Só que agora o novo comprador está aqui, ó, 5,389. E o vendedor está a 5,393. Onde está o negócio? A distância do comprador para o vendedor é chamado de spread, tá? Isso é um spread que tem entre comprador e vendedor. O que acontece quando tem um spread? O problema do spread é que, infelizmente, como não está mais em horário, eu não consigo mais mostrar umas métricas aqui, tá, pessoal? Tá tudo apagado aqui já, porque não tem negócio. Mas o que ele geralmente faz? Ele fica numa pressão, ele começa a gerar pressão aqui em compra e gerar pressão aqui em venda. E quando começa a gerar essa pressão em compra para baixo e em venda aqui para cima, e fica esse buraco aqui, ó, ninguém atuando nesse buraco, geralmente começa a virar aqui uma resistência para esse cara e para esse cara um suporte. Começa a bater e não desce, aqui começa subindo e não rompe. E começam outros negociadores entrar tentando comprar nessa posição e outros vendedores tentando vender nessa posição. O que acontece é que geralmente, pessoal, e aí vai influenciar no candle lá, tá? É que quando tá aqui, e esse cara fica variando demais, o preço geralmente explode para um lado. Ou ele vai explodir pro lado vendedor, ou ele vai explodir pro lado comprador. Quando ele explode pro lado vendedor, quer dizer que um comprador foi buscar o vendedor lá em cima. Então ele estoura para... Tá vendo o tamanho desse candle aqui, ó? Verde? Imagina que ele estourou pro lado vendedor. Não quer dizer que ele vai cair, tá, pessoal? Quer dizer que pode ser que o vendedor tá puxando o preço para cima. Mesma coisa o comprador, tá tentando puxar o preço para baixo, porque o cara quer comprar no melhor preço, certo? E o vendedor quer vender no melhor preço. Então ele pode estourar para cima ou estourar para baixo, dependendo de quem aceitar o blefe, vamos dizer assim, tá? E isso, aí volta lá, Marcião, por favor, lá na... Vou parar aqui a compartilhar. Volta lá, Marcião, na sua tela. Isso, aquele indicador lá de spread, aquele parâmetro, isso, ó, touros versus ursos, que o Marcelo colocou aí, ó. É aquele parâmetro de spread que está ali na configuração, que é esse cara aqui, ó, tamanho máximo do spread permitido em 6 ticks, ele está dizendo o quê? Cara, se eu tiver com 6 ticks
até 6 ticks de diferença entre comprador e vendedor, eu aceito entrar no trade, porque eu estou achando que para mim 6 ticks o spread é baixo. Se ele tiver acima de 6, eu não deixo ele entrar, porque se eu entrar, por exemplo, posicionado na compra, pode ser que o lado comprador, na verdade, puxando o preço para baixo ganhe, e o candle vire ao contrário da minha entrada. Aí eu posso ser estopado de besteira. Por isso esse parâmetro protege a entrada, tá? O parâmetro, na verdade, é menor do que 6 ticks, tá? Então, boa. até 5,5 ele faz. Abaixo de... Aí, em 6 ele já não deixa fazer. Aí você fala assim, mas eu quero proteger mais. Eu quero, cara, ficar mais conservador aqui no spread. Então você vai descer de 6 para 5, por exemplo. De 5 para 4. Tudo bem? Então, quanto mais você espreme para baixo, menos trade ele vai entrar. Tudo bem? Quanto mais você sobe esse parâmetro de 6 para cima, ele vai ficar mais agressivo. Ele vai se importar menos com o spread e vai entrar. Tá bom? Mas é interessante tudo isso que foi falado, e aquela hora que eu estava questionando era isso. Às vezes, a gente tem um baita de um setup bacana, funcionando bem há uma semana, e de repente, na outra semana, começa a se portar de forma muito ruim, e se acertar aqui spread, se acertar aqui volatilidade, de repente você protege o seu setup e ele acaba não fazendo trade naquele dia, ou não faz tanto trade naquele dia, mas você consegue deixar mais conservador o seu setup, tá? Para vocês verem como tem configurações a serem mexidas e vai trazer melhorias, né? E assim, quanto mais pessoas nós tivermos aqui nessa comunidade nossa, desenvolvendo configurações novas aqui, melhor vai ficar. Porque o mercado, a gente precisa entender que o mercado, ele muda a todo instante, a todo dia, então você pode às vezes pegar um setup, uma configuração que funcione bem durante 10 dias, mas depois daquele 10º dia já não vai rodar direito, já não vai estar tão assertivo, e acho que é por isso que a comunidade toda trabalhando é que faz a diferença para a gente, tá? Fernando, o Fernando tinha uma pergunta aqui. Ô Fê, você tá ouvindo aí agora? Você voltou? Beleza. Ele perguntou aqui, né? Como se precaver com esse candle que enche, o bot entra e recua? Aí esse caso, Fê, é ali onde o Márcio mostrou aqui, ó, quantidade de mudanças de preço analisado. Então o ponto é aqui, ó. De novo, quanto menos ticks você configurar aí para baixo, mais conservador, mais agressivo ele será, né, Márcio? É isso, né? Se eu colocar 40 ticks, se ele tiver 40 ticks de preço aqui, eu vou ser mais agressivo. Exatamente. Se você aumentar esse cara para 80, aí nesse caso eu sou mais conservador, tá? Então, na teoria, eu faço mais trades se eu diminuir esse cara, e eu faço menos trades se eu aumentar esse cara. Não, na verdade é o contrário. Você vai fazer mais, por exemplo, se aumentar aqui, você vai fazer mais trade. Boa, é verdade. Desculpa, pessoal. Se eu subir os ticks, né? Quantidade de ticks a ser analisada, ou seja, eu vou abrir mais espaço para ele, né? Eu abro mais espaço para ele fazer trade. Quanto menor, mais restritivo. Quanto menor, mais restritivo fica. É isso aí. Tá? E aí, Fê, esse cara, rapidinho, Marcião, esse cara aqui é um dos caras que ajuda a você não entrar nesses candles que enche e esvazia rapidamente, tá? Vai lá, Marcião. Perfeito, é isso aí. Não, era mais explicando mais sobre isso daí e assim, lembrando, né, a todos vocês que nós temos muitos parâmetros para explorar, tá? Muita coisa para explorar. Eu comecei a perceber que tem algumas pessoas que estão começando a usar, mesmo dentro dos indicadores, né,
por exemplo, estão usando um período corrente diferente do período corrente do gráfico lá. Isso é muito interessante também, tá? Então, seria interessante que em demo a gente explorasse mais isso também, tá? Ou seja, ficar olhando, por exemplo, aqui, eu vou trabalhar com um candle de 5 minutos só aqui, embora no gráfico ele esteja trabalhando com 1 minuto, eu posso mudar aqui o indicador, por exemplo, para 5 minutos, para 15 minutos, né? Que vai dar um resultado aí diferente também, tá? Acho que o Damasceno que andou brincando um pouco com isso, né, Damasceno? Acho que deu um resultado até interessante, né? Mudando para 5 minutos, né? Sim, o Marcelo também está testando algumas configurações nos 5 minutos. O que acontece, né? Ele analisa, imagina, quando a gente está rodando o gráfico de 1 minuto, você fala que ele tem que analisar 5 candles, então ele vai analisar 5 minutos. Se você está num gráfico de 5 minutos e você fala que ele vai analisar 5 candles, você está analisando então 25 minutos para trás, né? É mais tempo para analisar, então na teoria ele tende a operar menos também, né? Ele opera menos, mas também ele tem mais dado, né? Ele consegue juntar mais dados para poder se posicionar. Então essas brincadeiras também de operar em 1 minuto, em 5 minutos, 15 minutos, tá, pessoal? Também vale, tá, os testes, também vale os testes. E você não precisa necessariamente mudar a configuração aqui no setup. Basta lá no time frames lá do gráfico, você mudar ali para o tempo que você quer que o robô opere e acompanhar. O Antônio está com uma pergunta aí. Isso, direto no MetaTrader. No MetaTrader você consegue mudar lá o tempo. Sim, lá em cima, né? Legal. Dentro do gráfico mesmo, tá? Você clica com o direito, vai ter a opção lá, Time Frames, aí você escolhe lá, vai estar 1 minuto, né? Você pode escolher 5, 15. Geralmente, os mais usados aí são 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, tá, pessoal? Para o intraday. Só um detalhe importante, que para carregar esse time frame, você tem que fazer com o robô fora do ar, tá? Muda o time frame e aí depois você bota o robô novamente no ar, ok? Fala, Antônio. Basicamente era, acho que aquilo que ele acabou de explicar antes ali, da questão lá daquele tempo ali, se ele vai analisar mais ou menos, né? Estava 60, se eu coloco o mais alto ou mais baixo, o que aconteceria ali? Você está dizendo aqui, né, Antônio, nessa parte de quantidade de mudanças. Tá. Então, quanto menor, mais restritivo. Eu diria para você o seguinte: usar, por exemplo, 40 mudanças em 2 segundos para o win é muito baixo, tá? Vocês podem verificar que o parâmetro dele, que aí você quase não vê dizendo lá na janela de informação, que está com volatilidade ou spread, tá? É porque hoje nós estamos usando 60 para o IN e para o dólar, a maioria acho que deve estar usando 40 mudanças, tá? Aqui no caso do IN, para a gente de repente evitar esses momentos de volatilidade, talvez fosse interessante nós mudarmos para 50. Se você colocar aqui 40, ele talvez ele não consiga fazer trade no dia, porque o IN ele tem muita liquidez, então ele muda de preço muito rapidamente, né? Vocês podem perceber, para quem às vezes acompanha o gráfico, vê que ele muda muito rápido ali, né? Então, o que eu recomendo é vocês trabalharem de 50 para cima, tá? Mais 50 já vai dar uma boa segurada. Mas uma coisa interessante é que, assim, vale o teste. Vale o teste, tá, pessoal? Eu pensei a mesma coisa, Damasceno. Vale o teste. A gente está com um momento tão volátil que, às vezes, baixar isso aí seja uma arma para o momento, né? Exatamente. E pode ser que você faça 2 trades no dia, mas muito assertivo. O que você faz? Aumenta o número de contratos. Fala, vou fazer 2 trades, mas vou ganhar R$300, 150 em cada um. Enfim, né? É isso, é testes e mais testes, gente. Amanhã eu vou mudar o meu, depois eu te falo.
Show, beleza. Isso aí, Pedro. Tonhão, tem alguma pergunta? Não, era essa dúvida mesmo. Beleza. Pessoal, mais algum ponto? Pessoal, mais alguma pergunta? E o A Ana tá tirando onda tá tirando onda lá, ó. Amanhã só vai dar setup meu na aba de setup. Legal, pessoal. Logo mais a gente vai provocar vocês aí para um campeonato, tá? nós vamos fazer gamificação, vai ser bem legal. Beleza, pessoal. Se cessaram as questões, assim, mas claro, o canal lá tá aberto no Telegram, tá bom? Não fiquem com dúvidas, tá? Novamente, né? Vou fechar aqui, tudo bem, pessoal? A gravação, vou parar já.